Meu nome é Ícaro, sou professor de Geografia e na aula de hoje vamos falar sobre as migrações no Brasil. Na aula de hoje vamos falar sobre o Brasil, movimentos migratórios. O Brasil foi formado a partir de constantes deslocamentos de pessoas de regiões diferentes. Vamos estudar nesse vídeo as causas e consequências do processo de migração. Migrações e a construção do espaço brasileiro. O que é migração? Migração é o deslocamento da população de um lugar para o outro, de forma temporária ou permanente. O ato de migrar é realizado há milhares de anos, sendo caracterizado como uma forma de mobilidade espacial da população. O que é isso? Migrar é trocar de país, região, estado, município ou até de domicílio. Entre as migrações, temos a migração interna, que corresponde aos movimentos populacionais que ocorrem dentro de um país, sem alterar sua população absoluta, que é o número total de habitantes de um lugar. Esse lugar pode ser cidade, estado ou país. No Brasil, as migrações ocorrem na sua grande maioria em virtude das razões econômicas. Dentre as principais razões para a migração estão de origem econômica, quando o migrante sai em busca de melhores qualidades de vida, emprego, salário, muito comuns em países de regiões subdesenvolvidas. Cultural ou religiosa, no caso de grupos sociais que migram para o local com o qual identificam, como muçulmanos que migram para Meca a fim de facilitar a sua prática da sua religião. E também o fator político ocorre com bastante frequência durante crises políticas, como guerras, ditaduras, no quais vários contingentes políticos migram de forma livre ou forçada, para evitar os problemas do seu país de origem. E também a migração por motivo natural, por causas naturais, fatores naturais. Muito comum em lugares com ocorrência de desastres ambientais, como seca, frio intenso, calor excessivo. Migrações internas, anteriores ao século XX. Vamos falar agora das migrações da população brasileira em diferentes períodos, desde a chegada dos portugueses em 1500. Esses fluxos migratórios ocorreram em ciclos econômicos. O deslocamento de pessoas por razões econômicas para trabalho. Na nossa economia, esteve voltada para atender os interesses dos centros de poder. E com isso, desenvolveu uma economia na qual, em tempos, um produto aparecia como o mais importante. Portanto, fazendo com que uma área do Brasil surgia como próspera, rica, tornando um lugar atrativo. Ciclo do açúcar. Inicialmente, no século XVI e XVII, o Nordeste desenvolveu um polo de atração populacional, em virtude da sua economia, do ciclo do açúcar. Tornou-se a primeira área de povoamento efetivo do Brasil. Pecuária. No século XVII, ocorreu o deslocamento populacional para o interior do Brasil, com a entrada dos bois para o agreste e sertão do Nordeste. Ele adentrava ao interior do Brasil. Ouro. No século XVIII, apresenta mudança no polo de atração populacional, mudando do Nordeste para Minas Gerais, por motivos de quebra da economia do açúcar, que agora está em baixa no comércio internacional. E a descoberta de ouro em Minas Gerais, que provocou um grande deslocamento populacional, principalmente dos nordestinos e paulistas, para essa região de Minas Gerais. Vamos falar agora do nordestino, da saga do retirante.
sujeito a repetidas mudanças durante várias migrações em diferentes épocas, fugindo da seca, dos coronéis, da fome, passa a migrar progressivamente para outras regiões em busca de melhores condições de vida. Esse assunto, a migração do nordestino para outras regiões do Brasil, acontece repetidas vezes durante vários anos no processo de construção do espaço brasileiro. Fomos nós que construímos o espaço brasileiro em diferentes regiões, nós nordestinos. O ciclo da borracha. Durante os anos de 1870 e 1910, a borracha comanda a economia nacional. Uma grande parte da população, principalmente cearenses, dirigia-se para a direção à Amazônia. O ciclo da borracha foi curto, devido à concorrência com a produção inglesa na Malásia e causaram decadência dessa atividade. Migrações no início do século XX. No século XX, o produto em destaque no Brasil é o café. A cafeicultura pouco estimulou a vinda de migrantes de outras regiões, outra parte do Brasil, para o Sudeste, onde estavam concentradas as plantações de café. Era de preferência a mão de obra europeia. Mas aos poucos, estavam lá novamente milhares e milhares de brasileiros, principalmente nordestinos, que entraram nas terras do Sudeste e Sul do país, ao lado de mineiros, escravos e ex-escravos, em busca de trabalho e melhores condições de vida nas fazendas de café. Migrações entre as décadas de 1930 e 1960. Nesse período de 30 anos, a região do Sudeste construiu um parque industrial para substituição de produtos importados. E, após o término da Segunda Guerra Mundial, com o acelerado desenvolvimento econômico de São Paulo, o Sudeste passou a crescer economicamente. E, ao mesmo tempo, o Nordeste passava por um período sem atividade no setor agroindustrial. Então, quer dizer o quê? Que o Sudeste cresceu, sua economia cresceu no Sudeste, e o Nordeste passava por um período sem atividade no setor agroindustrial. Vários nordestinos foram atraídos pela oferta de emprego nas indústrias, mas acabaram trabalhando como peões na construção civil ou como subempregos, fazendo pequenos trabalhos temporários. Vamos falar agora de Brasília. Vale destacar a construção de Brasília. Entre os anos de 1956 e 1960, muitos nordestinos seguiram para a construção de Brasília. Muitos ficaram por lá, dando origem a cidades satélites. Migrações entre 1950 e 1970. Nesses 20 anos, vindo o endurecimento dos governos militares, após 1970, desenvolveram um plano para a junção do território brasileiro, a partir da criação de frentes agrícolas para as regiões Norte e Centro-Oeste. Na década de 1960, 70 e 80, os maiores crescimentos populacionais ocorreram nessa região. Nas décadas de 1960, 70 e 80, ocorreram os maiores crescimentos populacionais nessas regiões, Norte e Centro-Oeste. E quem estava lá, novamente, na base do crescimento eram os nordestinos, acompanhados de mineiros, paranaenses e gaúchos, que também se dirigiam para essas regiões. Migrações entre 1970 e 1990. O período de 70 e 90 continua a apresentar um fluxo de nordestino em direção à região sudoeste do país. Entre 1986 e 92, os fluxos migratórios movimentaram cerca de 5 milhões de pessoas em todo o país. 5 milhões de pessoas.
O fluxo continua direcionado para regiões centro-oeste. O motivo de tanta mudança é porque o sudoeste, que desenvolveu uma economia diversificada, começa a dar sinais de esgotamento de oferta de trabalho. Está acabando as ofertas de trabalho, especialmente para os imigrantes. Migrações a partir da década de 90. Estamos em uma década mais recente. Provavelmente você deve conhecer alguém que fez parte desse período de migrações. Estamos falando a partir de 90, 30 anos atrás. Com isso, as migrações a partir da década de 1990, surge um novo tipo de migração, denominada migração de retorno. Trata-se de movimentos populacionais de volta ao seu local de origem. O migrante retorna à sua terra depois de ter passado pelo menos um ano em outra região. Esse movimento passou a destacar o retorno de nordestinos, tanto de aposentados como daqueles que voltam atraídos pelo crescimento econômico de capitais e cidades médias do Nordeste, Salvador, Recife, Fortaleza. A migração para o Sudeste continua, mas em um ritmo cada vez mais lento. Esse novo padrão migratório tem maior destaque nas regiões Nordeste e Sul, as regiões de maiores imigrações nas últimas décadas, e que volta agora a passar a segurar suas populações, a atrair de volta aqueles que haviam migrado para outras regiões e se transformando em polos de imigração de retorno. Êxodo rural no Brasil. O êxodo rural é um tipo de migração caracterizada pelo deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades, do campo para o urbano. No Brasil, ocorreu essa migração em direção às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, é a partir da década de 1970 que esse fluxo migratório chega no seu máximo, no seu pico, desequilibrando o percentual da população entre as áreas rural, que passa a perder população, e a urbana, que passa a receber a população vinda do campo. O motivo que é provocado principalmente pela mecanização da agricultura, uma modernização no processo produtivo nas lavouras, onde o homem é substituído por máquinas, equipamentos, como tratores, colheitadeiras, arados mecânicos e ceifadoras. Por outro lado, a organização de propriedades rurais sofre um processo acelerado de ampliação de concentração, a partir da capitalização de grandes proprietários. Eles podiam comprar as novas tecnologias, tinham recursos financeiros para arcar os custos e passaram a comprar as terras dos pequenos e médios proprietários de terra, que faz parte da agricultura familiar, por não ter dinheiro e acesso às novas tecnologias. Acabaram falindo e vendendo as suas terras para o latifundiário, proprietário de grandes terras. E com isso, a pobreza. A pobreza na zona rural. A população do campo esvaziou-se. Do outro lado, a cidade inchou. A comunidade cresceu e a zona urbana passou a apresentar uma série de problemas, como um crescimento exagerado de pessoas em uma mesma cidade, acabando sem emprego, vivendo de trabalho temporário, ou ambulantes, e sem garantia de direitos trabalhistas, uma vez que a industrialização não deu conta de empregar suficiente para todo mundo. Não deu conta de emprego suficiente para todo mundo. E a taxa de pobreza e miséria cresce cada dia mais. A convidada do vídeo de hoje é Mara Iris, professora de Geografia. Ela vai falar um pouquinho sobre as migrações externas. Olá, galerinha! Então, o tema de hoje é sobre emigração. Para começo de conversa, vamos tratar do significado de emigração. Emigração é o movimento de saída de pessoas de uma determinada área do espaço geográfico para outra, ou seja,
Quem é imigrante, quem emigra, sai. Já quem imigra, do processo de imigração, entra. Tanto imigração quanto emigração são movimentos de fluxos de pessoas ou de grupos de pessoas, mas vamos se atentar ao processo de emigração. E no caso do Brasil, o Brasil não tem como característica forte a imigração, mas em alguns momentos da nossa história, algumas parcelas da nossa sociedade e da população precisou emigrar em várias direções, em vários cantos do planeta, ou seja, eles saíram do Brasil em direção a outros países, à procura de diversas situações, diversos motivos. Alguns exemplos vão clarear um pouco esse tipo de movimento para vocês. Um dos movimentos de imigração que ocorreu no país aconteceu por volta da década de 1960 e 1970, principalmente por questão política, influenciada pela ditadura militar. Mas o que foi a ditadura militar? A ditadura militar é um tipo de governo autoritário ilegítimo que tem como característica a violência, que tem como característica também o golpe de Estado, a falta de democracia em que o povo não elege, ou seja, não tem a participação popular. Como é um governo autoritário e ilegítimo, muitas pessoas que tinham ideias e pensamentos diferentes daqueles que estavam no poder durante a ditadura foram vítimas, foram perseguidas, foram maltratadas, torturadas, alguns conseguiram fugir, mas muitos foram mortos. Então, vários brasileiros durante a ditadura precisaram emigrar, foram expulsos do Brasil, foram forçados a sair, foram para países vizinhos ou não. Muitos dos jovens tinham que fugir para não morrer durante a ditadura, e eles buscavam melhores condições de vida, era a única saída. Então eles se espalharam por todo o mundo. Mas também, durante a década de 1970, um outro grupo de brasileiros precisou emigrar, mas por outras razões, não necessariamente por questão política, o que envolveu vários outros motivos. Há exemplo do governo do Paraguai, em que vendeu terras, e o Paraguai, como um país vizinho ao Brasil, tem como fronteira do Brasil, permitiu que muitos brasileiros pudessem povoar essa região. É tanto que muitos brasileiros saíram do país para morar nessa região e são chamados de brasiguaios, que é essa relação entre Brasil e Paraguai. Uma outra opção de emigração, um outro momento, e a última registrada no Brasil, ocorreu por volta da década de 1980, mas por questões financeiras, por conta de crises econômicas, as crises econômicas que estavam acontecendo no país. Ou seja, o Brasil estava sofrendo com uma economia muito abalada, o que fez com que várias pessoas perdessem o emprego, então estivessem desempregadas e fossem à procura de melhores condições de vida. E a busca por melhores oportunidades direcionou vários brasileiros, milhares de brasileiros, a saírem e a buscarem países onde tinha um desenvolvimento econômico muito forte, como os exemplos dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, na Europa e entre outros países. Muitos brasileiros emigrantes tiveram como direção os Estados Unidos. E só para ter uma noção de uma quantidade aproximada de pessoas, cerca de 800 mil brasileiros saíram do país em direção aos Estados Unidos. E sem contar também o exemplo do Japão, em que tem muitos descendentes no país, que durante a época da República, os japoneses que emigraram, que saíram do Japão para o país, tiveram em alguns momentos de crises financeiras, o retorno ao Japão e entre outros locais. E os principais destinos para os imigrantes brasileiros têm a ver por vários fatores, por condições financeiras, por busca de melhores condições para se manter trabalhando, para ter uma vida mais digna. Então, o processo de imigração no Brasil engloba vários motivos e é preciso considerá-los. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco desse tema e possam pesquisar mais sobre. Então, até mais e bons estudos! Quem gostou desse vídeo e quer ficar por dentro dos assuntos de geografia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos.